Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a lua cheia em Escorpião, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, aproximadamente às 13h55. Então, a gente vai ter aí uma oposição, né, do Sol com a Lua, que é o que caracteriza a lua cheia. A lua cheia é sempre o ápice do ciclo lunar. Então, nós estamos com o Sol em Touro, quase chegando aí em conjunção com Urano, né? E fazendo essa oposição com a Lua em Escorpião. Esse mapa aqui, ele é um mapa que vai ter uma característica bem forte de Mercúrio, tá? Porque a gente vai ter um ascendente em Virgem, então o dono desse mapa aqui é Mercúrio. A gente vai ter a lua cheia na casa 3, que é a casa de Gêmeos, é uma casa de Mercúrio. E onde que está Mercúrio nesse mapa? O Mercúrio acabou de entrar em Touro, ele está dentro da casa de Escorpião, ou seja, dentro da casa da Lua, em quadratura perfeita, assim, logo depois do horário da Lua cheia, na segunda, o Mercúrio e o Plutão, eles ficam em quadratura, em ápice de quadratura. Aqui já tá, né, ó, o Mercúrio tá a 3 de Touro, Plutão tá a 3 de Aquário, tá? Mas na sequência da lua cheia aí fica exato, exato mesmo, tá? Então aqui a gente vai ter assim, tem uma energia bem mental guiando esse processo de lua cheia em Escorpião. E a reflexão que eu trago aqui é realmente da gente pensar, da gente olhar para o cenário que a gente se encontra agora. E quando a gente fala de lua cheia, nós sempre estamos falando de resolução, de colheita, é o ápice da lua, tá? Não é lua nova, onde está começando algo. É um momento que eu olho e eu enxergo um cenário já completo, eu já consigo colher frutos de coisas que eu plantei, eu já tenho mais, assim, mais clareza daquilo que está acontecendo no meu momento. E eu quis trazer esse ponto até o Sol entrando em Urano, em conjunção com Urano, de realmente assim a gente olhar para o nosso cenário atual, para a nossa vida neste momento e refletir que esse cenário que a gente se encontra agora, em algum momento, né? E aí a gente pode pegar coisas bem pontuais e para cada um vai ser completamente distinto, tá? Mas assim, coisas que estamos realizando nesse momento, projetos pessoais, seja em relação à área familiar, seja em relação a estudos, a trabalho, a área de relacionamento afetivo, seja o que for. Em algum momento, alguém nos disse ou alguém nos deu a entender que a gente não chegaria aqui. E a gente está falando de uma lua em escorpião, tá? E a gente precisa lembrar que a lua em escorpião, ela é uma lua em queda dentro da astrologia. Né? A lua em touro é uma lua exaltada, tá? Então a lua em câncer é uma lua em domicílio e a lua em touro é uma lua exaltada que é muito boa também, é um ótimo posicionamento para a lua. A lua em escorpião, ela é uma lua em queda, porque é o oposto de touro, né? O oposto de câncer é capricórnio, que gera uma lua em exílio, e a lua em escorpião é uma lua em queda. E o que isso caracteriza, né? É uma lua de muita força por conta de ter passado por situações de desafio emocional em um sentido de pessoas duvidaram da nossa força. Pessoas deram a entender que a gente não teria como chegar aonde a gente chegou. E aqui, se a gente, cada um vai refletir no seu âmbito, né? A gente vai chegar em pessoas específicas, tá? Não é assim pessoas. Não, é pessoas específicas. Eu sei exatamente quem me deu a entender que eu não conseguiria ou quem duvidou de mim. Porque a lua em escorpião, ela tem essa característica vingativa. E isso, quando observado e utilizado de uma maneira positiva, leva a gente ao nosso melhor cenário. Porque é isso, a maior vingança de uma lua escorpião é: ah, você duvidou, você está duvidando que eu vou
fazer isso? Tá duvidando da minha força? Tá duvidando da minha vontade de realizar o que eu quero? Pode esperar, pode esperar. E aí a gente tá com Marte em Leão, dentro da casa 12, realizando sonhos. A gente ainda tá com muita energia de peixes, tá? Assim, o Netuno acabou de entrar em Áries, mas ainda com uma carga pisciana muito forte. Ele é um dos regentes de peixes. Saturno está encerrando o processo dele em peixes. Nó do Norte em peixes, Vértex em peixes, Eros em peixes, Roda da Fortuna em peixes. Né? O peixes vai ter essa característica dos sonhos. E esse Sol em conjunção com Urano, falando muito do nosso futuro. E é um momento de lembrar que esse momento que a gente está vivendo agora, ele já foi o nosso futuro. E se, por um acaso, a gente se encontrar num cenário que não tá legal nesse momento, de realmente observar o quanto eu utilizei a potência dessa energia escorpiana, que é vingativa, sim. É sim. E eu posso utilizar isso de maneira que seja boa para mim e para o mundo. Porque estamos falando de casa 3. É uma lua na casa 3. Então, o quanto eu estou contribuindo com o mundo, realizando aquilo que eu sempre quis realizar, fazendo aquilo que eu quero fazer, indo de acordo com aquilo que eu acredito e interagindo com o mundo a partir disso, não a partir da vontade de outra pessoa. Ou a partir, eu diria que, e aí é outro ponto, tá? Claro que a gente vai avaliar. Mas aqui essa quadratura aqui do Mercúrio com Plutão, ela só confirma mais ainda isso, assim, põe mais lenha na fogueira. Né? Um Mercúrio de casa 8 na casa de Escorpião, e Plutão, que é o dono da casa 8 dentro da casa de Virgem, que é o dono do mapa. Então tem uma discussão aqui, mas é muito nesse tom assim de, vai vendo aí que eu não consigo fazer. Espera aí para tu ver. Tem um tom assim nesse momento. Só que e não é assim num sentido de fazer algo somente porque o outro duvida de mim. Aqui é mais num sentido de, daqui a pouco, em algum momento, ou eu me abrir para alguém. Tem muita energia de casa 7, ó. A Vênus em Áries. Eu me abri para alguém, eu me expus para alguém. Ou eu estive em um lugar frágil em relação a alguém, seja, né, a um pai, a uma mãe, a um irmão, a algum parente, a algum amigo ou a alguém da minha área afetiva. Eu estive num lugar de fragilidade em relação a alguém e esta pessoa, por algum motivo, e não necessariamente por uma intenção negativa da parte dela. Eu diria que na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes é por uma questão de proteção, sabe? De querer proteger a pessoa para ela não se frustrar, para ela não criar expectativas altas, expectativas grandes. Eu vou frear o ímpeto dela, o ânimo dela. Esse é um pensamento bem usual. Bem usual. E que muitas vezes somos vítimas dele e muitas vezes somos nós quem fazemos isso com o outro, tá? Mas assim, isso não nos para, isso não pode nos parar. Eu tenho desejos dentro de mim que eu quero realizar e que eu vou realizar. Eu tenho sonhos dentro de mim. E não é porque a insegurança. Olha a lua escorpião. A lua escorpião, ela projeta pessoas no entorno que transmitem insegurança, que transmitem medo. Não faça isso, não vá por ali, não, sabe? É completamente o oposto de uma lua em touro. Para a gente entender essa questão da queda da lua em escorpião, é por conta disso. Enquanto a lua em touro projeta pessoas à nossa volta que dão suporte, sabe? Que dão alicerces, que incentivam. A lua em escorpião, ela, e de uma maneira ou de outra, porque a queda
ela não é. Não existe nada dentro da astrologia que seja negativo, é apenas um ponto de visão. Porque uma lua em queda, ela nos proporciona justamente uma subida, né? Então, eu já estou aqui na queda, eu já estou cercada de situações que talvez não me impulsionam, que não me dão apoio, que não me dão suporte, mas não é porque eu não tenho isso que eu não posso ir. Eu vou ir. E eu vou provar. E aí a gente vai ter um Marte em Leão e a gente tem uma Vênus em Áries e toda essa energia taurina que bate o pé naquilo que quer. Eu tô dizendo que eu quero e eu vou chegar e eu vou alcançar. E já estou vendo isso à minha volta, porque só a consciência disso já é uma colheita. Só a consciência dessa força dentro de nós já é eu colhendo frutos disso dentro de mim. E aí, no momento que eu começo a agir, e aí nós estamos em transição de um Saturno que no final agora de maio, no final do mês, ele entra em Áries. E ele vai fazer conjunção ali com Netuno. Então, assim, tem coisas ainda pegando no tranco e elas vão pegar. E elas vão pegar. Então, e aí na sequência a gente tem a Vênus em Áries. E esse Sol, que em muito breve, em poucos dias, vai estar em conjunção exata com Urano. E aí aqui a gente está lidando com uma energia assim de mudança de postura forte e muito assim reta, muito que pode soar até um pouco extravagante para o mundo externo em alguns momentos. Tá? Aqui a gente tem a gente tem uma guinada, tá? Essa lua em escorpião, ela tá falando de uma guinada na nossa vida. Ela tá falando de. é, e olha só, né? Não é. Aqui, esse é um mapa que a gente consegue ver a importância das quadraturas, das oposições, que muitas vezes dentro da astrologia é tão julgado como algo negativo. Não é. Sem quadratura, sem oposição, sem os tracinhos vermelhos aqui do mapa, a gente não faz nada. A gente não se mexe. Aqui é um lugar de tá desconfortável, tá ruim, tá? Eu vou me mexer, eu vou me mover, eu vou discutir, se precisar discutir. Que ó, Mercúrio com Plutão é fogo no parquinho. É signo fixo aqui, ó, é Touro e Aquário. Uma lua em Escorpião, um Sol em Touro, um Marte em Leão, é fixo, 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 muito fixo esse mapa aqui. Então, eu vou à luta para fazer o que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer, e deu. E deu. Ah, mas eu vou daqui a pouco brigar com alguém, eu vou ser agressivo com alguém. Pode acontecer, sim. Pode acontecer de acabar sendo ríspido, acabar sendo. Né? E não que a gente não tenha que cuidar com isso. A gente tem que cuidar com isso, sim. A gente tem que manter uma prudência, né? Uma calma, sim, para lidar com as situações. Mas quando envolve a nossa vida, quando envolve os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que a gente quer realizar, esse mapa aqui, ele não é um mapa de conformismo. Pelo contrário. Pelo contrário. É um mapa de teimosia em relação àquilo que eu quero construir. E aquilo que é meu, é a meu favor, não é contra o outro. E esse que é o ponto aqui, tá? Esse que é o ponto. Porque é isso, o escorpião, às vezes, sim, ele age somente contra. Ele vai com. Não só o escorpião, tá? Os signos fixos como um todo. Ele age contra o outro e não a favor de si. E não é esse o ponto aqui que eu tô trazendo. O ponto que eu tô trazendo é quando aquilo que é a favor de mim, o outro, as pessoas à minha volta, põe para baixo.
E aí eu vou ter que ir contra o outro, sim, mas não é porque eu tô indo contra o outro só por ir contra o outro, por uma rebeldia sem causa do Urano aqui em contato com o Sol. Não é rebeldia sem causa, é com causa. E qual é a causa? Eu sou a causa. A minha vida é a causa. É aquilo que eu quero realizar é a causa. E eu luto por aquilo. Então, esse mapa aqui de lua cheia em escorpião, ele é um mapa de luta. E esse é o ápice desse ciclo lunar aqui. E é aquilo que eu falei antes. Somente o fato de eu entrar em contato com isso, ter essa consciência de que eu tenho essa força dentro de mim, isso já é a colheita desse ciclo. Mas se eu olhar para a minha vida, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, eu vou encontrar esse lugar que em algum momento ele foi o meu futuro, foi a minha visão de futuro, e eu caminhei para chegar nele. E eu vou encontrar e me deparar com muitas coisas que, se eu não tivesse ido a meu favor, e para isso, às vezes, ir a nosso favor é ir contra a vontade do outro, e às vezes é um outro bem próximo, tá? Não é um outro longe. É um outro dentro da minha própria casa, muitas vezes. É um outro a meu redor, do meu meio, do meu entorno. Olha a casa 3. Às vezes eu vou ter que ir contra o outro para ir a meu favor. E isso não tem preço. Isso não tem preço, isso não tem o que pague essa liberdade. E aí a gente vai voltar para o Urano, que está, né, o Sol entrando nessa conjunção com Urano, vai nos falar de liberdade, que é sim respeitar os nossos próprios limites, o Saturno entrando em Ares, respeitar os nossos próprios limites, respeitar os limites do outro também, sim. Não é não ter limite. Liberdade não é não ter limite, pelo contrário, é ter limite. Mas é dentro dos limites estabelecidos por mim, pelo outro, pelo social. Dentro desses limites, eu caminhar a favor daquilo que faz sentido para mim. E aí a minha colheita, ela é certa. Né? E os signos fixos vão falar muito sobre isso. É por isso que eles têm essa energia de bater o pé. Porque eles sabem que batendo o pé em relação àquilo que faz sentido para eles, a colheita ela é certa. Não tem dúvidas aqui. Então, esse é o ápice do nosso ciclo lunar, com essa lua cheia em Escorpião. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. É isso.